Giovanni. Agora nós vamos falar com a Silvana. Como vai, Silvana? Prazer. Tudo bom? Obrigada por ter vindo. A Silvana Pérez é psicopedagoga e ela é especialista em dislexia pela Associação Brasileira de Dislexia. É verdade que o índice está muito alto? É grande o índice. O índice de disléxicos no Brasil, pela pesquisa da ABD, da Associação Brasileira de Dislexia, é de 10 a 17% da população brasileira de disléxicos. É alto. Agora vamos lá, começar do começo. O que é dislexia? A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem, tá? Ela é genética. Ah, eu já nasço. Nasce. Você nasce disléxico. Disléxico. Tá? E é uma dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita. Tá? A dificuldade, a maior é na leitura, né? Eu leio e não entendo. Eu leio e não entendo. Né? Eu tenho dificuldade para ler, na verdade. A criança disléxica demora muito tempo para se alfabetizar. Bastante tempo. É muito mais lento o processo. Sim. E a gente tem graus de dislexia também. Então você tem uma dislexia leve, pode ser moderada ou severa. Dependendo do grau é mais difícil. A severa, me dá um exemplo de severa. Severa é aquela que a criança vai demorar muito para conseguir aprender a ler e escrever. Que ela tem. Mesmo descobrindo, ela vai demorar mais tempo, né? Você tem alguns recursos para ajudá-la, mas ela demora bastante tempo porque ela tem um comprometimento na memória de curto prazo. Então, aquela coisa que quando a gente lê, parece simples, mas não é. É um processo bastante complicado da leitura. Então, quando você lê, você precisa acionar a memória de curto prazo para lembrar que o P tem esse som de P. Se juntar com o A, dá pá. E o T tem o som de T. Se juntar com o, dá to. E juntando tudo, virou pá, to. Tudo isso você faz sem perceber. O disléxico tem a dificuldade de conseguir... Quando ele está lendo uma palavra, é como se ele estivesse lendo pela primeira vez sempre. Ele não guarda isso. Tá. Então eu li aqui Silvana, pronto. Ok, tá ali, já registrei. Você já registrou. Se eu ler novamente Silvana Pérez, é a primeira, como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Sabe quando você lembra um pouquinho quando você aprendeu a ler? Silvana. É assim, o dislexo lê assim, muito silabado. Então chega no final. Você imagina você ler uma frase dessa forma? Pá, to, pá, to, o, pá, to. No final da frase você não compreendeu. Você perdeu o significado. E até já esqueceu também. Sim. Porque olhou de novo, não sabe que aquilo ali é pato. E a sua atenção toda está na decodificação e não na compreensão. Silvana, o que causa isso? É genético. Sim, né? Vocês não conseguem, não tem cura, assim... Tomar um remédio? Não é uma doença, não tem remédio. Não tem remédio. Não é uma doença e não tem remédio. Você tem tratamento. Então você pode, assim, em alguns casos é muito importante um tratamento fonoaudiológico, em outros casos psicopedagógico, em outros casos, quando já está muito avançado, um psicológico, porque atinge muito o psicológico, ou todos juntos também, né? Bom, nós temos aqui 17% da população mundial é disléxica, ponto. É isso também, porque nós estamos falando mais de dislexia nos últimos tempos. Falar mais para aquela pessoa que está nos vendo nesse momento e diz assim, não, mas eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu me identifico. Isso está contribuindo para que a gente descubra que temos mais disléxicos? Com certeza, isso também está contribuindo. Assim, a informação. A informação. Né? Então, não está contribuindo para que a gente tenha mais disléxicos, mas que as pessoas comecem a descobrir. Que tem, né? Eu tenho alguns amigos que depois dos 50 anos, nossa, eu acho que eu tenho isso. Olha só. E aí vai na BD, faz o diagnóstico, tudo e vê que realmente tem, né? O que faz a falta de informação, Exatamente, né? E assim, a falta de informação, na minha opinião, assim, eu na verdade, eu descobri a dislexia por causa de uma aluna. Eu sempre dei aula, professora da rede particular de ensino durante mais de 15 anos, e por causa de uma aluna que eu comecei a estranhar que ela esquecia as coisas e que não fixava tal, eu comecei a procurar e descobri que existia dislexia, porque eu fiz faculdade de pedagogia. Você não sabia Ninguém como professora? Não. E assim, é essa a minha luta muito grande, em divulgar para os professores, porque a dislexia ela só aparece em sala de aula. Quer dizer, o sintoma, a criança nasce, não dá para você perceber se ela é disléxica enquanto ela não aprender a ler e escrever. Enquanto for alfabetizada. Exatamente. Então veja só o papel, a importância que tem o professor
em ter essa informação. Eu lembro, é um outro assunto, mas que, eu não sei, acaba tudo desembocando na sala de aula, né? Por exemplo, a surdez. Os professores começaram a dar o alerta. A falta de visão, de enxergar. Mas o aluno não vai. Peraí, mas vamos mudar esse aluno de lugar. Começa a colocar ele... Eu tenho uma professora que conta uma história que é de chorar. Bom, coloca lá na frente. Melhorou, mas ainda não... E era uma criança super inteligente. Aí vai descobrir que a criança era quase cega. Então o professor tem uma importância tão grande, né, Silvana? Ele tem que ter um olhar diferenciado, tem. entendeu? Não pode lidar como assim, sabe? Mais todo mundo é igual, não, nada disso. Não é. Então o olhar do professor é muito importante. Só que nós não temos esse preparo, vocês não têm esse preparo, né, Silvana? Exatamente. Então a minha luta toda, eu falo que é um trabalho de formiguinha, mas assim, adoro em escolas dar palestra, explicar para os professores como tem que agir, entendeu? Porque imagina o que acarreta psicologicamente para uma criança ela é taxada de burra. É taxada de burra, sim. Mas que burro que durante você é. muitos anos. E ela começa a se achar realmente burra. E só para, assim, ilustrar um pouquinho, o disléxico, ele tem o QI ou normal ou normalmente acima do normal. Olha só. Isso é um quesito para tirar o fator, não é disléxico se tiver o QI rebaixado. Certo. Então eles são muito inteligentes. Então, mas como eles são sempre taxados de burro, normalmente chegam na adolescência com traumas muito grandes psicológicos, entendeu? Aí que eu falo que às vezes precisa de uma psicóloga também, isso, porque por causa aí das consequências. Você vai precisar de apoio realmente de profissionais de outras áreas, para você conseguir ter um ser humano ali, um ser humano que vai dar a volta por cima, vai entender e vai ser feliz. E a gente tem disléxicos famosos, você sabe dos casos, né? Então, conta pra gente. A gente tem o Walt Disney, né? A gente tem o Einstein. Então, assim, normalmente, eles são muito ligados à área da criatividade. Porque o nosso cérebro, eu falo que o engenheiro que fez isso é maravilhoso. Porque o nosso cérebro, para compensar essa dificuldade do lado direito, que é o lado, do lado esquerdo, os disléxicos desenvolvem mais o lado direito, que é o lado da criatividade. Então normalmente são mais criativos. Então você tem o Einstein, você tem o Walt Disney, você tem Van Gogh, você tem muita gente desse lado da criatividade que tinha dislexia. Grandes artistas e grandes criadores. A gente tem o Tom Cruise, a gente tem, sabe? Tom Cruise também é? Tom Cruise também. Tom Cruise, para conseguir gravar, ele não lê. Quer dizer, não lê. Ele lê, mas ele tem muita dificuldade. Então ele pede para alguém ler para ele o texto, ele grava e aí ele escuta. E aí ele consegue gravar. Olha! E isso é um recurso que a gente pede para as escolas. Se tem uma dislexia grave, a gente pede para o aluno levar o gravador e gravar a aula ao invés de escrever. Porque aí chegar em casa ele vai escutar e ele vai conseguir. Aí ele, ouvindo, ele consegue passar adiante. Ele consegue entender. Sim. Lendo e ir adiante nas suas tarefas dentro de casa. Agora, o que eu creio assim que é necessário, você que é professor, de repente que está aí vendo a gente, no Brasil todo, é realmente as câmaras de vereadores, as secretarias de educação desse Brasil que tem mais de 5 mil municípios, gente, vamos lá, vamos se mexer, né? Vamos fazer alguma coisa. Vocês políticos, que aliás nós estamos em ano de eleição, não dizem que as crianças são o futuro desse país? Pois então vamos fazer por elas, não é? Verdade. Vamos lá, vamos equipar essas secretarias de educação com cursos, não é mesmo, Silvana? Informar esse professor. A partir do momento que você está bem informado, você consegue agir da maneira certa. Olha, tem muito professor, Olga, que age erradamente, mas não é por querer. Que não tem isso a judiação. É porque não tem a informação. Você entendeu? Se tivesse, agiria da forma certa. Você com certeza sempre se considerou uma pessoa bem informada. Você vai... Professora, pedagoga, e você não tinha essa informação. Exatamente. Então, o que dizer desse professor que meio que parou? Porque tem professores também que pararam no tempo, tem aquela má vontade também, né? Tem a má vontade também, tem. E fala, porque também o salário é ruim, tudo bem, mas também não é desculpa, né, gente? Vai fazer outra coisa? Não é isso, vai fazer outra coisa. Brigar mais pelas coisas também, eu creio que é um direito todo nosso e que se a gente também ficar parado no tempo e esperar que a coisa aconteça, né, Silvana? Nada vai acontecer, né? Nada. Tem que ir atrás. Eu falo que o professor é uma profissão pouco valorizada no nosso país, mas se eu não for atrás, não valorizar, não correr, vai continuar sendo desvalorizado, entendeu? Eu acho que a gente tem que correr e ir atrás. E assim em todas as profissões, viu?
Em todas. Eu, quando comecei também nessa área, no rádio, também, não tinha valor nenhum. Exatamente. A gente era taxado assim de não ter o que fazer na vida, vai o quê? Vai morrer de fome. Não sabe fazer nada, então vai ser isso. Isso, vai ser isso. Então, tudo é difícil. E todas as mulheres que entraram para a área de comunicação, principalmente, é difícil. Eu lembro que eu queria muito ser professora também, né? Mas eu tinha aquela veia já radiofônica dentro de mim, né? Mas enfim, o que a gente quer dizer é isso. Não dá para desistir e não dá para esperar que tudo venha e bata a sua porta e aconteça. Não, tem que Dislexia é uma coisa importante e esse índice é relevante. Ele é alto. Sabe o que eu penso? Quando eu comecei a estudar sobre isso, né? Como professora ainda, porque agora eu não estou mais em sala de aula, mas eu estava em sala de aula. Eu pensava assim, vamos supor que fosse 3%. 3% de uma... 5% de uma sala de aula. Se eu tenho 30 alunos, quantos alunos eu não tenho disléxicos que passam pela minha mão todo ano? E que de repente eu não percebi, eu não sabia o que era e eu não pude ajudar. Né? Eu sabendo o que é, eu posso ajudar. Como que eu posso ajudar? Tendo esse olhar diferenciado, deixando esse aluno que está com dificuldade mais tempo para ele fazer uma avaliação. Né, deixando ele gravar a minha aula. E esse aluno vai comentar com o colega, que quem sabe também é disléxico, a família. É a corrente, é a informação. Exatamente, né? E na verdade o que a gente fala muito, o importante não é o nome, né? Porque a palavra. Tem muita gente que fala, mas vai rotular a criança. Não é para rotular. Não. A gente tem que saber o que ele tem para saber lidar com aquilo. Isso. E ele também, olha, dos casos que eu tenho de disléxicos, 99% adorou saber que era disléxico e falou assim, puxa vida, agora eu não sou burro. Ai, que beleza. Né? Eu não sou burro. Agora eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu tenho. Então agora eu vou me aceitar como eu sou. Se você se identificou com alguma coisa dessa nossa conversa muito boa aqui com a doutora Silvana Pérez, www.dislexia.org.br. Temos também aqui um outro site, www.espaço, que seria espacoacolher.com.br. Muito legal. E aí, vou deixar um telefone aqui, que é o 2831-1042. Mas como a Silvana acabou de falar, busque, né? Busque ajuda. Acho bom você dar o telefone da ABD, o 3... Esse 32? Isso, que é da 32, da associação, isso. Gente. Perdão, viu? 3296, que é a associação bacana, né? Você vai buscar todas as informações. Tem tudo lá. Minha querida professora Silvana, vamos até a nossa árvore da perseverança? Vamos ver, escolha a cor que você gosta. Aquilo azul. que... Azul? Adoro azul. Vamos ver que mensagem de perseverança. Você perseverou, hein? Bastante. Foi lá e descobriu tudo que ela queria sobre dislexia. A perseverança é mais eficaz do que a violência. E muitas coisas que, quando reunidas, são invencíveis, cedem a quem as enfrenta um pouco de cada vez. Plutarco. Muito bem, hein, gente? Que mensagem boa. Nosso finalzinho de semana está chegando e lindas mensagens. Obrigadíssimo por ter vindo. Obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer, prazer viu? Todo meu. Que bacana, conhecemos hoje a doutora Silvana Pérez. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Felicidades. Para você também. Dislexia, cuide disso e resolva tudo.